Olá pessoal, bem-vindo. Obrigado a vocês que me acompanham aqui neste instante junto ao tutorial. Veremos hoje aqui um experimento simples de rachaduras em uma superfície a partir da pintura dinâmica. Isso pode ser feito de forma bem prática. Estou usando aqui a versão 2.92, vocês podem usar qualquer versão anterior para me acompanhar. Vamos lá entender como funciona este tipo de simulação. Eu vou manter aqui o objeto cúbico, que vai ser o nosso objeto para fazer o experimento. E eu vou fazer uma cópia dele usando Shift D. Vou dar um ESC para ela voltar à posição da original. Vou ativar o Move e vou trazer essa cópia cá para esse canto. Jogá-la aqui em cima. Vou usar um S de escala aqui para diminuí-la. Esse objeto aqui vai ser referência para o efeito que irei fazer junto a este objeto cúbico com sistema de partículas. Então, para gerar aqui a nossa animação do objeto, nós vamos usar aqui a adição de uma curva que pode ser a Bezier. Eu vou puxar essa Bezier para cá, vou usar o S de escala para aumentá-la. E nós vamos usar aqui o recurso de Follow Path desse objeto cúbico a partir dessa curva. Como é que eu faço? Então eu seleciono o cubo maior e venho aqui, aplico nele o Constraint, denominado Follow Path. Eu tenho que atribuir a curva que eu quero usar aí no efeito. E vou usar o Bezier Curve. Ele se posiciona bem no ponto inicial da curva. Eu vou ativar o Follow Curve e clicar em Animate Path. Vocês vão ter um objeto simplesmente criando uma trajetória aí na área principal. Agora nós vamos fazer o nosso efeito. Só que eu vou desabilitar aqui a câmera e a lâmpada que estão atrapalhando. E vou desativar também esse que é o transformador. Vamos então adicionar na área com Shift A uma mesh. Pode ser uma mesh plane. Vamos usar o S de escala. E nós temos aqui como ativar o Move, trazê-lo um pouquinho para cá, para que o objeto comece a correr essa superfície dessa forma. Veja que ele está atravessando aqui a superfície. E vamos aplicar nesse objeto plano o recurso que é a física chamada Dynamic Paint. Nós vamos usar para esse recurso aí desse objeto o modelo Canvas. Ele vai simular uma tela no efeito. Vamos adicionar o Canvas, por enquanto não vamos mexer em nada. Vamos agora fazer o seguinte, nós vamos entrar com esse objeto no modo Edit Mode. Vou olhar pela vista aqui o wireframe e eu vou subdividir essa malha bastante. Eu vou usar aqui o botão direito, clicar em Subdivide, abrir a propriedade do Subdivide e em Number of Cuts eu vou colocar aqui 50 subdivisões. Então eu torno o plano com uma retopologia aqui bem mais complexa. Vamos voltar para o Object Mode, vamos ativar a vista sólida. Nós vamos pegar esse objeto aqui e nós vamos utilizar nele um sistema de partículas. Então nós vamos vir aqui no painel, usar partículas, adicionar o sistema. E o modelo que eu vou usar aqui para esse efeito vai ser um modelo do tipo Hair. Ele vai simular fios. Vou usar aqui 10.000 partículas. E vou utilizar esse objeto aqui pequenininho, que é o cubo número 001, para ser a referência dessas partículas emitidas. Então eu venho aqui nas configurações do Render, em Render As, em vez de usar aqui o fio, que está como Path, eu vou usar aqui o Object. Quem é o objeto? Nós vamos descer mais um pouco, e em Extense Object, nós vamos clicar no conta-gotas, e selecionar o objeto de referência. O que vocês vão ver é uma quantidade de cubos aí, ó, assumindo a área. E eu vou aproveitar em Render a escala, vou aumentar um pouco a escala desses objetos e vou também alterar aqui o parâmetro do Scale Randomness. Desculpe o inglês aí, tá, pessoal? Eu sou péssimo. Temos aqui os objetos que farão o efeito que precisamos. A gente pode dar aqui uma proporção maior na escala de cada objeto. E vamos usar aqui um fator maior. Então temos cubos menores, maiores, e vamos ver esse cubo maior aqui, ó, atravessando essa malha. Vamos trazer essa malha um pouco mais para baixo, para que ela fique bem no meio do objeto.
que é o que nos interessa aqui para o efeito, a gente vai usar nesse objeto aqui a condição física que nós aplicamos anteriormente aqui, que é a opção da Dynamic Paint no modo Canvas, né? Só que aqui, ó, nas configurações do Canvas, em Surface Type, que é o tipo de superfície, nós vamos mudá-lo do modo Paint para o modo Weight. Vamos correr até mais embaixo e vocês vão ver que eu tenho uma opção aqui chamada Output, que é a saída. Nós vamos abrir essa opção e nós vamos, ó, aplicar um grupo de vértices para todos esses objetos que estão com efeito aí na tela. Então nós vamos clicar aqui no sinalzinho de mais. Ele ficou com aparência escura, isso quer dizer que já foi aplicado o grupo de vértices. Vamos clicar aqui onde tem as partículas, e nas partículas nós vamos abrir essa opção chamada Vertex Groups. E em lente, que é o comprimento, nós vamos usar aquele grupo que nós criamos lá no Canvas, chamado DP Weight. Quando eu clicar aqui, vocês vão notar que a superfície vai ficar automaticamente lisa. E é isso que vai ser interessante aqui no nosso efeito. Então, voltando agora, nossa condição aqui de recurso físico, nós vamos optar em usar o modo Dissolve ou não, tá? Então a gente pode ativar essa opção Dissolve. Se nós agora selecionarmos o cubo e aplicarmos nele o efeito de pintura dinâmica, usando nele a condição Brush, que é o pincel, nós vamos adicionar o Brush para o objeto cúbico principal, e aqui, nessa opção chamada Source, que é o caminho, nós vamos definir que tipo de pintura nós vamos usar nesse caminho aí. Então, nós podemos usar aqui o efeito Mesh Volume mais Proximity. O que isso quer dizer? Que eu vou utilizar a condição de proximidade para fazer que este objeto, no momento que ele atravessar a malha, ele comece a gerar os fragmentos na malha. Então, dando play aqui agora, vocês vão ver, ó, que o objeto, na medida que ele caminha, ele cria um rastro de fragmentos. E esse rastro, em decorrência de eu estar usando no Canvas a opção Dissolve, ele vai se dissolvendo na medida do tempo. Se a gente quiser não renderizar o objeto cúbico e manter o efeito dele, a gente pode vir aqui na Outline, abrir o filtro, ativar a câmera, e vocês vão ter a opção aqui de possibilitar a vista desse objeto cúbico tanto no modo Viewport como no modo de renderização. Então, se eu desabilito os dois aqui, vocês não vão ver o objeto, mas vocês vão ver o efeito, ó, de rachadura acontecendo pela pintura dinâmica. Lembrando a vocês que se eu selecionar o objeto Canvas e desabilitar a opção Dissolve, na medida que ele cria o rastro fica, ele não vai ser dissolvido como o anterior. Então eu gero esse efeito interessante na malha com essa pintura. Se eu quiser que o cubo apareça na renderização, eu desabilito a ocultação e o cubo irá fazer aí a animação conforme estamos vendo. Fica aí a dica, bom proveito e até o próximo tutorial.